Agora, quando você fala dessa questão da propensão à raiva, né? Quando dá o exemplo, por exemplo, de quando estamos com TPM, porque aí já é um fator externo. Falando enquanto mulher negra, eu trago uma situação mais complexa nesse quesito raiva, porque é o seguinte: uma mulher negra, socialmente falando, é vista como uma mulher raivosa. A sociedade tenta colocar o tempo todo como se a gente tivesse com raiva, nervoso, quando a gente vai se impor. Porque é como se a gente tivesse que aceitar as microviolências calados, porque somos pessoas que a sociedade entende que tem que aceitar aquilo. Qualquer reação mínima a uma violência que a gente sofre é vista como um processo raivoso. Então, por exemplo, eu normalmente costumo me posicionar. E aí, ao longo da minha história, eu tive que aprender esse processo. Porque quando você é mais jovem e você é nitidamente desrespeitado, você tende a responder imediatamente. E no fim das contas, eu sempre ficava como a errada, porque socialmente eu sou uma pessoa errada. E aí olha como fica complexo, porque a raiva é um gatilho para que a gente possa entender que em alguns momentos é até por sobrevivência. A sua raiva te diz: você está sendo desrespeitado, saia desse ambiente. A sua raiva diz isso e você tem aquela decisão: eu saio desse ambiente, como eu saio desse ambiente, eu digo alguma coisa, como eu digo aquela coisa. Só que quando você é jovem, normalmente, você não pensa tudo isso. Você vai lá e fala assim: não sou obrigada, Você só faz, né? E aí, durante uma fase da minha vida, eu fui vista como uma pessoa reativa. E aí, ao longo dos tempos, eu fui trabalhando isso. E aí, hoje, o que eu faço? Isso que a Renata falou, de tentar se distanciar às vezes. Então, às vezes, eu tenho a nítida impressão, eu tenho a certeza de que eu estou sendo desrespeitada naquele contexto. Só que eu também entendo que nem todo mundo tem letramento racial. Então, às vezes, eu estou sendo desrespeitada por uma pessoa que sequer percebe que está me desrespeitando. Então, uma reação desproporcional ali... Desproporcional não é a palavra certa, porque se eu estou sendo desrespeitada, seria proporcional. Uma reação, mesmo que proporcional, ela talvez não vai ser nem entendida, porque aquela pessoa não está entendendo que aquilo que ela está fazendo comigo já aconteceu inúmeras outras vezes e que isso é uma característica de racismo estrutural. Porque a pessoa pensa: eu não sou racista. Ninguém se enxerga como racista, né? Ninguém se enxerga como alguém que tem qualquer tipo de falha. Mas em uma sociedade racista, todo mundo tem algum tipo de pensamento racista em algum momento. Com certeza. Então, às vezes a pessoa naturaliza a agressão contra pessoas negras. E aí eu tô trazendo isso para mostrar uma outra dificuldade, que é a seguinte: nós, né, pessoas negras, nós temos que achar um equilíbrio entre realmente nos calar e realmente se posicionar. E aí entra o como me posicionar. Porque mesmo se eu estiver extremamente calma, e normalmente quanto mais nervosa eu ficar, mais eu vou abaixar o tom da minha voz e vou falar lentamente, vou tentar fazer esse processo. Porque eu entendo que se eu aumento a minha voz, desde sempre eu sou errada. Uhum. Então, olha como é que é um processo complexo esse, porque como é que acha esse equilíbrio, né? Assim, como a Renata disse, os aniversários me ajudaram a ter esse equilíbrio. Então, eu às vezes, antes de me posicionar, eu falo assim: eu vou continuar esse assunto, eu só vou tomar um café rapidinho. No intervalo do café, eu xingo a última geração dessa pessoa. Na minha cabeça, eu falei coisas terríveis. Eu volto e falo: olha, eu acho que o tom não foi o correto e tal, tá. Eu sempre faço isso? Não, pelo amor de Deus, eu sou um ser humano, né? Mas quando eu estou dentro de uma condição ideal, eu tento fazer isso, sabe? Mas eu também entendo que não foi fácil chegar dentro desse processo. E eu também entendo que não precisava ter sido tão difícil, sabe? Eu não precisava ter que me domar tanto, talvez. Porque, de certa forma, é como se eu estivesse me curvando também, em determinados momentos, diante de um desrespeito. Mas como é que acha esse equilíbrio? Porque acho que vai tão além
de uma coisa individual, né, de uma pessoa, porque isso é muito cultural, né, doutor Bruno? A expressão dessas emoções, A sociedade tem que melhorar para que isso aconteça, né? Mas aí a gente não pode, a sociedade, obviamente, tem que melhorar, né? Mas é interessante a pergunta da Tati, no sentido assim, o que ela pode fazer para não ficar individualmente. Porque eu vou morrer com pessoas racistas sendo racistas. Então, primeiro... A gente tem esperança, mas vai, né? A verdade é que vai. Quando ela fala que quando ela era mais jovem, você era um pouco mais, talvez, não sei se a palavra certa era essa, mais explosiva, falava e tinha essa fama toda, porque o nosso córtex pré-frontal, que é essa região que ventila a emoção, normalmente ele termina de formar ali por volta dos 25 anos, então antes disso a gente tem uma tendência a ser mais impulsivo, mais agressivo, enfim. Mas o que é interessante nisso que você falou, a gente pode pensar em 3 formas de expressar a raiva, né? Uma forma mais agressiva, onde eu bato na mesa, eu grito, eu parto para cima, que é entendido como uma forma também não saudável de expressar a raiva. Uma outra forma, que talvez é a que você esteja expressando bastante, que também não é a mais saudável, é uma forma mais passiva. Então eu vou me calar, né? Realmente não tenho o que fazer, deixa todo mundo, né? Ele nem sabe que está praticando um racismo, então eu vou me calar, né? Que seria uma forma também não funcional, porque ela vai ser expressa em algum momento de forma somática. Você vai começar a ter uma dor de cabeça, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, uma úlcera, se isso ficar se repetindo, né? E a terceira forma seria a expressão assertiva, que é você colocar limites claros. Primeiro você tem que saber, nem todo mundo sabe isso, né? Talvez você saiba, porque você é uma pessoa letrada, enfim. Saber exatamente quais são os limites que você vai aceitar ou não e expressar isso, né? E a melhor forma de expressar isso, segundo os pesquisadores aí em comunicação não violenta e tudo mais, é você falar sobre você e não falar sobre o outro. Olha, quando você agiu dessa forma, eu me senti assim. Isso que falou me fez sentir assim. É você colocar na mesa a situação e como que aquela situação te faz. Olha, eu fiquei com raiva quando você falou tal coisa, né? Porque quando a gente acusa o outro, mesmo a gente estando certo, né? Olha, você foi racista, você mas foi essa isso, é a tendência geral das pessoas. Essa é a tendência geral. Né? As pessoas estão sempre acusando o outro. Sempre acusando. Todo mundo tem uma opinião a dar e a da pessoa está sempre certa, né? Sempre certa. Então a pessoa está ali no atacando, porque a melhor defesa, né, tem esse ditado aí que eu até não concordo, mas a melhor defesa é o ataque. Será? Realmente? Porque a gente está sempre disposto a atacar. A invalidação emocional, né, que é você calar a boca da mulher, por exemplo, que é o assunto aqui, né? É um mecanismo de defesa. Exatamente. Né? Então sei lá, eu sou um casal, a mulher começa a expressar, você é louca. Ele nem tá dando tempo dela falar o ponto de vista dela, já é um mecanismo de defesa. E agora, até entre mulheres mesmo, a gente vê isso, né? Uma mulher chamando outra mulher de louca e desrespeitando, e às vezes num universo de competição, né? Sim. Que é muito desrespeitoso também. Agora, e sobre isso de se posicionar, sempre que possível eu me posiciono. Só que o que eu tenho feito agora? E aí já é uma evolução. Por quê? Eu cheguei, nossa, gente, evoluída demais. Evoluiu sim, eu posso provar. Amei. Nossa, eu posso provar. Evoluí demais. Sou testemunha. No início, beleza, falava tudo e sem, como diz Renatinho, embrulhar para presente. Plá, lá, falei mesmo. Ainda saía com falei mesmo. Batendo na mesa. Aí depois eu comecei a embrulhar para presente cada vez mais. Agora eu já aprendi a embrulhar para presente. Eu consigo chamar uma pessoa de racista sem usar o termo racista. Eu consigo chamar uma pessoa de burra sem falar o termo burra. E aí... Essa é boa. É ótimo. Eu já vi isso acontecer. Você já viu isso acontecer? Então eu consigo fazer isso de uma forma bastante... inteligente, inclusive. Mas agora eu já estou na outra fase, que é o seguinte... Vale a pena? Porque tem um negócio, tem um ditado que fala assim, se você tentar, como é que você vai discutir com um idiota? É só você dizer pro idiota que ele tem razão, porque o idiota sempre vai ter razão. Então, vai adiantar de quê? Eu falar para uma pessoa sobre racismo, e a pessoa vai falar, tá se vitimando. Eu não quero, eu não preciso, às vezes eu nem gosto da pessoa, sabe? Então, assim, eu não gasto mais vernáculo.